Segredos do Terceiro Reich. A família de Hitler. O culto nazista de Hitler foi construído sobre o mito da pureza racial. Os antecedentes familiares eram críticos. Os seguidores do Führer tinham que provar vir de uma sólida descendência germânica. Mas enquanto outros eram excluídos e por fim mortos, por causa das suas origens familiares, a família do Führer era um mistério. Acontece que seus ancestrais estavam longe do ideal de pureza racial super-humana dos nazistas. O próprio Hitler declarou: essas pessoas não podem saber quem sou, não podem saber de onde vim e de que família descendo. Quando se tratava de família, Hitler tinha muito a esconder. Mais do que até ele sabia. Alois, meio-irmão de Hitler, era bígamo. Sua irmã Paula foi casada com um assassino em massa. Sua sobrinha tirou a própria vida. Uma prima distante foi morta por seus criados. Um sobrinho foi sacrificado na selvagem frente oriental. Outro declarou guerra a ele. Eu espero ter um papel ativo no extermínio desse homem, meu tio, que espalhou tamanha infelicidade pelo mundo. Pelos padrões nazistas, a árvore genealógica de Hitler tinha raízes suspeitas. O ditador encobria sistematicamente sua ancestralidade. Até hoje, pouco se sabe de seus parentes próximos. Enquanto muitas informações foram suprimidas ou perdidas com o tempo, historiadores juntam as peças de intrigantes detalhes. O ditador, obcecado pela pureza e superioridade racial, era ele mesmo fruto de um passado duvidoso e problemático. Quando se começa a olhar a história da família, é extraordinário quanta coisa havia que poderia ter vazado. E eu acho que o único jeito de Hitler lidar com isso foi colocando uma tampa sobre tudo isso e mantê-lo escondido do público. O Führer pode ter escondido do público os segredos de sua família, mas parece que o passado dos Hitlers não era imune aos tentáculos da polícia secreta nazista. Em janeiro de 1944, seu secretário particular, Martin Bormann, recebeu um documento explosivo do chefe da SS, Heinrich Himmler. Era um arquivo secreto sobre os parentes do Führer. Himmler tinha ordenado que a Gestapo fosse a fundo nos rumores de que Hitler tinha parentes em Graz, na Áustria. Agentes nazistas encontraram alguns parentes do Führer e os descreveram como retardados e insanos. Era uma alegação ultrajante. Não se sabia se o Führer estava ciente das investigações da Gestapo sobre suas raízes austríacas. As investigações levaram os agentes da SS à casa da família Veit, em Graz. Lá confiscaram fotografias e documentos, inclusive cartas pessoais do pai de Hitler. Suas conclusões eram dinamite política. A família Veit estava ligada diretamente a Adolf Hitler e havia surpreendentemente casos de insanidade na família. Estes casos incluíam o da prima de Hitler, Aloisa Veit. O que ficou evidente sobre a família Veit é que os irmãos também mostraram sinais de distúrbios mentais. Aquela família tinha problemas. E se você olhar mais no passado, há mais sinais de anomalias psiquiátricas entre os ancestrais deles. Isso levanta a questão sobre se havia uma tendência genética a distúrbios psiquiátricos na família de Adolf Hitler. A prima de Hitler, Aloisa Veit, era esquizofrênica. Ficou trancada numa instituição mental por muitos anos, até se tornar uma entre as dezenas de milhares de pessoas incapazes e doentes mentais, consideradas pelos nazistas como indignas de viver. Como muitos outros, ela foi mandada para a instituição Hartheim. A Hartheim era uma das instalações, uma das supostas clínicas para onde crianças e mais tarde os adultos eram levados em ônibus cinzas. E após selecionadas por quadros de médicos, assistentes sociais e psiquiatras, gente que foi taxada de indigna de viver, gente que não podia funcionar adequadamente, não podia realizar tarefas úteis, que não podia trabalhar. E com base nisso decidiu-se assassiná-las.
Isso foi chamado de eutanásia. A prima esquizofrênica de Hitler, a Luisa Veit, foi morta na câmara de gás de Hartheim em dezembro de 1940. Mas havia outras questões críticas pendentes sobre a família de Hitler que não podiam ser erradicadas na câmara de gás. Ich kann nur das deutsche Volk bitten, dass es niemals auf diese dummen und blöden und schwinghaften Phrasen dieser internationalen Weltjugend eingeht. À medida que os nazistas emergiam da obscuridade em 1920, os inimigos políticos de Hitler começaram a questionar suas origens familiares, principalmente por parte de pai. Circulavam rumores de que Hitler tinha sangue judeu. É claro que isso seria dinamite para um homem que odiava tanto os judeus. Ter sangue judeu poderia ser a ruína de toda a sua política antissemita. Quando o passado de Hitler foi questionado, ele recorreu ao homem que um dia morou aqui, o genealogista Karl Friedrich von Frank. Frank reconstruiu a árvore genealógica de Hitler recuando vários séculos. Hitler ficou satisfeito e permitiu que ela fosse publicada. Ele escreveu para Frank dizendo: "Até onde eu e minha irmã podemos dizer, isso é bem correto." Mas o genealogista cometeu um erro crítico. Incluiu o nome Salomon, por engano. Os oponentes de Hitler agarraram-se ao nome aparentemente judeu. Os jornais espalharam chocantes histórias sobre as possíveis raízes judias de Hitler. Túmulos judeus foram mostrados com sobrenomes semelhantes a Hitler. E acontece que o nome Hitler era popular entre a população judia de uma parte da Polônia. A árvore genealógica de von Frank pouco ajudou para deter os rumores de sangue judeu na família de Hitler. Frank, em seu relatório, diz que poderia haver uma ligação entre a mãe dele, quando era criada numa casa judia. Foi de onde veio a ligação. Isso nunca foi realmente provado, mas nunca desapareceu. As pessoas ainda dizem que pode ter havido algum sangue judeu no passado de Hitler, e é por isso que ele se preocupava. Ele se preocupou com isso durante todo o tempo em que foi o Führer. Vários Hitleres judeus emigraram para os Estados Unidos no começo do século XX. Seus nomes foram registrados nos arquivos da Ilha Ellis sobre listas de passageiros imigrantes. Mas o que aconteceu com uma extensa pesquisa feita pelo genealogista de Hitler? Os documentos mais abrangentes sobre a ancestralidade de Hitler foram escondidos depois da guerra, espremidos num cano de esgoto em 1945. Poucos anos depois, eles foram empilhados no canto de uma sala oculta atrás das estantes da biblioteca da majestosa casa de Frank. Os fragmentos sobreviventes foram cuidadosamente limpos e recuperados na Biblioteca Nacional da Bavária. Historiadores reexaminaram as evidências, mas não encontraram nenhuma indicação de ancestrais judeus na família de Adolf Hitler. Mas os ancestrais de Hitler dificilmente seriam um modelo de raça perfeita dos nazistas. Sua mãe e pai eram primos distantes. Suas famílias eram estreitamente aparentadas há gerações. Em pequenos vilarejos, há casamentos entre várias partes da família. Era onde as pessoas meio que escolhiam seus parceiros maritais, principalmente nos pequenos vilarejos rurais da Áustria ou da Alemanha, na época. Mas para o padre local, a mãe e o pai de Hitler eram parentes próximos demais. Eles só se casaram depois de uma autorização especial do Vaticano. Seu filho, Adolf Hitler, nasceu em 1889. Os avós dele viviam no mesmo vilarejo de Spittal. Eles compartilhavam a mesma linhagem de ancestrais. Foi essa família que gerou a criança responsável por talvez o mais monstruoso capítulo da história da humanidade. E da cidade de Frankfurt, um registro espetacular emergiu, trazendo uma intrigante nova luz sobre a mãe do menino que se tornou um assassino em massa e levou o mundo à guerra. A nova informação veio de uma mulher com uma história extraordinária.
Ela alega ter sido adotada pelo meio-irmão de Hitler, Alois. Ela não revelou seu verdadeiro nome e mudou de aparência. Mas revelou um incrível registro da história da família de Hitler. Em 1945, Alois Hitler e sua esposa Hedwig supostamente fugiram de Berlim e conseguiram chegar a Hamburgo. Alugaram um dormitório na cidade portuária e o irmão de Hitler e sua esposa acabaram adotando a filha da senhoria, que era viúva. Foi essa mulher que concordou em vir diante de nossas câmeras. Nos disseram que era o irmão adotivo de Adolf. Nós pegamos no ar um pouco da história, mas nos mandaram nunca mencionar isso a ninguém de fora. Eu sempre penso nele como um homem magro e grisalho com um bigode. Era engraçado ele ter o mesmo bigode de Adolf. Mas para Alois, ter a aparência e o nome do ditador nazista tornou-se um fardo após a queda do Reich. Alois Hitler mudou então seu sobrenome para Hiller, mas não conseguiu fugir do passado, quando tirou proveito de ser meio-irmão do todo-poderoso Führer. Era como uma relação de amor e ódio, mas ele não estava orgulhoso. Caso contrário, ele não teria se escondido em Hamburgo daquele jeito. Eu não acredito que ele se orgulhasse. Depois da guerra, 2 outros membros da família Hitler se uniram a Alois e a esposa Hedwig em Hamburgo. Eram supostamente o primo de Adolf Hitler, Hans, e sua esposa, Erna. Tia Erna queria escrever um livro sobre a família e usou o meio-irmão de Hitler como fonte. Ela era esperta o bastante para perguntar a ele sobre detalhes que usaria depois em seus manuscritos. As 400 páginas de crônicas familiares de Erna nunca foram publicadas. Agora podemos revelar seu irresistível conteúdo. Muitos supostos registros ligados a Hitler foram falsificados. Nesse caso, o papel e a caligrafia foram examinados e considerados autênticos. Os manuscritos começam com a infância de Hitler em Braunau am Inn, na Áustria. Seu pai era um fiscal alfandegário orgulhoso de seu trabalho, mas rude com a família. Erna Hitler escreveu que o pai de Hitler batia no jovem Adolf e que sua mãe o protegia com o corpo. O futuro ditador desenvolveu um laço estreito com a mãe. Ele era muito ligado a ela. Na verdade, ele era o típico filhinho da mamãe. Ele não gostava do pai, porque seu pai era muito duro com ele e batia nele, e ele então buscava refúgio com a mãe. Seu pai teve um colapso sobre uma costumeira taça matinal de vinho em um pub em 1903. Sua mãe, Clara, morreu de câncer 4 anos depois. A coisa que melhor resume a relação de Hitler com os pais é uma frase de sua autobiografia, onde ele diz: "Eu respeitava o meu pai, mas amava a minha mãe." De fato, a palavra respeito é o elemento-chave aqui, porque foi o que moldou definitivamente o caráter de Adolf Hitler e o tornou quem ele foi. Como o pai, Hitler tornou-se íntimo de seus parentes com trágicas consequências. Hitler alugou uma casa para férias em Obersalzberg, perto da pitoresca cidade balneário de Berchtesgaden. Sua meia-irmã, Angela, cuidaria da vida doméstica e levou sua filha Kelly com ela. Foi uma decisão fatal. O tio Adolf foi arrebatado pela jovem sobrinha. Com certeza era uma relação bem estranha. Quer dizer, ela era sobrinha dele, morava na casa dele porque a irmã era a governanta dele. Ele parece ter se encantado com ela e pode ter contemplado relações sexuais com ela, mas não sabemos se isso aconteceu. Porém, com certeza, a relação era muito estreita, muito intensa.
Gally acompanhava o tio em suas viagens de vez em quando. Essas viagens incluíam eventos oficiais do partido, como seus violentos discursos no Sport Palace em Berlim. Gally ficou impressionada com a popularidade do tio Adolf, mas sofreu com seu comportamento controlador. De acordo com Erna, a esposa de seu primo, ele restringia a vida pessoal dela. Ela não sabia como se livrar disso. Não confiava nem na própria mãe. Mudou-se para o apartamento sofisticado de Hitler em Munique, mas era para ela uma gaiola de ouro. Profundamente deprimida, chamou Hitler de monstro. Ninguém imagina o que ele exige de mim. Em setembro de 1931, Gally foi encontrada morta no apartamento do tio. Aparentemente havia atirado em si mesma com a pistola dele. Acho que podemos descartar o homicídio porque Hitler tinha ido fazer um discurso em Hamburgo no dia anterior e certamente estava em Hamburgo na hora em que ela se matou. Acho que podemos então descartar isso. Mas a pressão que ele exercia sobre ela, a possessividade sobre ela, sem dúvida isso influenciou seu suicídio. Hitler conseguiu evitar qualquer escândalo político sério. A mãe de Gally continuou fiel ao meio-irmão. À medida que Hitler ficava mais poderoso, passava mais tempo na antiga casa de férias, que se tornaria seu quartel-general na região alpina bavariana de Obersalzberg. Multidões de admiradores e seguidores nazistas se aglomeravam na área. Cercas foram levantadas ao redor do chamado território do Führer. Vizinhos, como o dono de hospedaria Karl Schuster, não gostaram do repentino influxo das tropas de assalto nazistas. Mas era uma disputa que ele não podia vencer. A meia-irmã de Hitler recorreu ao secretário-chefe de Adolf, Martin Bormann. O dono de hospedaria foi então mandado para o campo de concentração de Dachau. Eles mandaram um táxi para buscar o meu pai. Foi horrível. Eu nunca vou me esquecer de como a minha mãe se deitou na frente do táxi. Resistir era inútil. Depois de 3 semanas em Dachau, o dono da hospedaria foi forçado a vender o seu negócio e partir. Angela Haubau supervisionou pessoalmente o despejo. Ela não foi a única a tirar vantagem do poder de Adolf. O meio-irmão de Hitler, Alois, era bígamo. Seu primeiro casamento com uma irlandesa, Bridget Dowling, gerou um filho, William Patrick Hitler. Quando Hitler ficou famoso, William Patrick vendeu a história da família para a imprensa internacional. Um Hitler furioso o chamou de um parente insolente, meu repulsivo sobrinho. Estou apenas a um degrau do topo. Posso até me tornar chanceler e a minha própria família me destrói. Apesar das potencialmente nocivas histórias espalhadas por seu repulsivo sobrinho, Hitler tornou-se chanceler em 1933. Seu parente insolente logo tirou proveito dos recém-adquiridos poderes do tio. Lá está o sobrinho chamado William Hitler, morando em Londres. Seu tio torna-se chanceler da Alemanha. Em questão de meses, William aparece em Berlim, basicamente se aproveitando do nome Hitler. William Patrick Hitler era um canalha, era um oportunista. Ele explorou seu nome, sua tênue ligação com Hitler, para se beneficiar. Em Londres, o sobrenome Hitler era um empecilho. Mas no Reich do tio, William Patrick usou isso em seu favor. Eu cheguei a conhecê-lo como William Patrick Hitler. E para mim ele era chamado de Herr Hitler, só isso. Uma referência educada. Eu realmente não o descreveria como uma pessoa intelectual. Ele era vulgar, não tinha boa educação e não tinha uma boa base de conhecimentos. Apesar dos problemas que ele causou, Hitler ajudou o sobrinho a conseguir um emprego no governo como contador.
Mas William Patrick queria mais e ameaçou chantagear o tio vazando mais histórias nocivas para a imprensa britânica. Foi um grosseiro ato de chantagem da parte de William. E a coisa mais chocante foi que deu certo. Hitler garantiu um novo emprego para seu repulsivo sobrinho como vendedor numa fábrica de carros da Opel. Por 6 anos, William Patrick teve uma vida fácil no Reich do tio. Seu pai, o bígamo meio-irmão de Hitler, Alois, também faturou com o nome da família. Ele abriu um restaurante, Alois, em Wittenbergplatz, no coração de Berlim. A notícia logo se espalhou e o Alois tornou-se ponto de encontro para as estrelas em ascensão do regime nazista. Heil Hitler, Herr Hitler, diziam os convidados ao proprietário. Em 1937, Alois queria expandir os negócios, mas o proprietário judeu era contra seus planos. O meio-irmão de Hitler escreveu então uma carta para o único sindicato autorizado a operar, a Frente de Trabalho Alemã controlada pelos nazistas. O tempo dos direitos de propriedade dos judeus deveria chegar ao fim. A intimidação funcionou. O proprietário judeu fugiu para a Holanda. Alois poderia então expandir seu restaurante, graças à influência que desfrutava em consequência dos grandes poderes políticos de seu meio-irmão Adolf. A Áustria foi anexada em março de 1938. Hitler voltou triunfantemente à sua terra natal. A terra natal de Hitler, no baixo Waldviertel austríaco, foi declarada Führer-Ahnengau, ou Distrito do Ancestral. Os noticiários do partido exibem vilarejos rústicos enfeitados com bandeiras nazistas. A cidade mercante de Dellersheim remonta ao século XII. Foi aqui que os avós do Führer nasceram. Mas o Führer parecia pouco entusiasmado com o recôndito rural onde seus ancestrais haviam trabalhado e casado entre si. Hitler não estava animado com todo aquele alarde e não o apoiou de forma alguma. Na verdade, ele só viajou para aqueles lados da Áustria uma vez. E nem chegou a parar. A ideologia nazista falava muito de sangue e solo, mas Hitler ignorou o solo rural austríaco de seus próprios ancestrais. Sua antiga terra natal tornou-se área de treinamento militar. A guerra despontava no horizonte e, tendo desfrutado a boa vida na Alemanha nazista por 6 anos, o repulsivo sobrinho de Hitler, William Patrick, armou sua fuga. Em fevereiro de 1939, ele chegou a Nova York com a mãe. Mais uma vez, virou-se contra o tio Adolf quando foi conveniente. Eu acredito que a política de Hitler na Europa não trará absolutamente nenhum benefício para a raça humana. Era uma virada surpreendente para o homem que chantageara o tio em troca de favores na Alemanha. Eu espero que o povo americano neste país não seja enganado pelo meu bigode, porque afinal, meu coração está no lugar certo e isso é o principal. A mãe dele escreveu um livro, Meu Cunhado Hitler, e William embarcou numa turnê de palestras sobre seu tio Adolf. Numa entrevista para a popular revista Look, William Patrick se colocou como vítima, quando na verdade seu tio o havia ajudado a conseguir trabalho e influência na Alemanha nazista. No começo houve grande interesse no que ele tinha a dizer, até entre os judeus americanos. William foi bem recebido na conhecida sinagoga Ansh Emet, em Chicago.
Ele prometia esclarecimentos sobre a psique alemã, mas no final fracassou em fazê-lo. As pessoas não estavam mais interessadas no que o sobrinho de Hitler tinha a dizer. William Patrick escreveu ao presidente dizendo que queria entrar na luta contra a Alemanha nazista. O FBI suspeitou, mas no final o sobrinho de Hitler foi liberado para entrar para a Marinha Norte-Americana em 1944. Extra! Hitler entra para a Marinha Americana. PS, não é Adolf Hitler. É o sobrinho do Führer, William Patrick Hitler, de 32 anos, que chegou aqui da Inglaterra há 5 anos. Isso partirá o coração do tio Schicklgruber. Como membro das Forças Armadas, espero ter um papel ativo no extermínio desse homem, meu tio, que espalhou tamanha infelicidade pelo mundo. Mas o tempo de serviço em guerra de William Patrick era limitado. Afora desempenhar um pequeno papel de propaganda, ele foi alistado como marinheiro por apenas 2 anos, antes de desaparecer na obscuridade. Por ter deixado a Alemanha antes da Segunda Grande Guerra, por não estar lá durante o período das piores atrocidades nazistas, ele não poderia realmente trazer nenhuma luz sobre aquilo. E sua utilidade, então, desapareceu. O que ele tinha a dizer foi, na verdade, obscurecido pelo que as pessoas souberam mais tarde sobre as atividades de Hitler, as atrocidades cometidas pelo Terceiro Reich. E por não ter estado lá, ele não tinha realmente nada a acrescentar aos registros e simplesmente caiu no esquecimento. Enquanto William Patrick não desempenhou nenhum papel importante na guerra, outro sobrinho de Hitler foi mergulhado no pior dela, a temível Frente Oriental. Foi outro filho de seu meio-irmão Alois, mas com sua outra esposa, Hedwig. Heinz Hitler serviu como oficial de sinalização não comissionado no regimento de artilharia na guerra contra a União Soviética. Ao contrário de William Patrick, parecia que Heinz não queria tratamento preferencial. Era um trabalho perigoso. Sua família estava bem ciente de que seu nome também poderia colocá-lo em perigo. Eu sei que mamãe e papai sempre diziam que não queriam que ele fosse para o fronte. E eu acho que nem mesmo Adolf Hitler estava muito contente com ele indo para o fronte. Heinz foi em frente assim mesmo, até desaparecer numa tarde de inverno em janeiro de 1942. Ele foi capturado pelo Exército Vermelho e transferido para a infame prisão Butyrka, em Moscou. Eles sabiam que ele era parente de Hitler. Então, obviamente, ele não recebeu um bom tratamento. Ele foi interrogado com especial brutalidade. Alguns relatos dizem que ele também foi torturado. O sobrinho de Hitler morreu no cativeiro pouco tempo depois. A Frente Oriental caiu. E em abril de 1945, um exército vermelho desenfreado esmagou a Baixa Áustria e o suposto distrito dos ancestrais de Hitler. As forças russas foram implacáveis. O que eles fizeram foi terrível. Eles destruíram tudo, transformaram num campo militar e mandaram todos os camponeses para fora da área. Em outras palavras, eles não queriam um tipo de santuário construído para Hitler depois da derrota. Eles saquearam, se livraram de tudo e removeram todas as pessoas que moravam ali. Uma dessas pessoas era o adolescente Josef Pointstingel. Nós achamos que eles iriam atirar e teríamos que cavar nossas próprias covas de antemão. Mas os russos tinham outros planos. Os cativos foram levados ao cemitério de Döllersheim, onde um cenotáfio tinha sido dedicado à avó de Hitler. Eles nos levaram para o cenotáfio Schicklgruber, da avó de Hitler. E nós tivemos que nos livrar dele. Os russos pareciam estar procurando alguma coisa, mas apenas fragmentos de madeira e uma pilha de ossos foram encontrados. Os oficiais vieram e procuraram entre os ossos de novo e de novo, mas nós não sabíamos o que eles queriam. Eles cavavam no lugar errado. O cenotáfio era um marco honorário. Os verdadeiros restos da avó de Hitler descansavam em outro lugar. Os russos finalmente pararam de cavar no cemitério de Döllersheim.
Por não encontrarem nada, o capitão russo disse em russo: "Sua prostituta velha, que o diabo a carregue." Foi o que ele disse. Sua prostituta velha, que o diabo a carregue. Não era apenas nos mortos que os russos estavam interessados. Estavam determinados a caçar qualquer parente vivo de Adolf Hitler. Qualquer um ligado a Hitler, um parente ou meio-irmãos, tios, sobrinhas, fosse o que fosse, até alguém desconhecido, estava na lista de alvos. Quando os russos chegaram na Baixa Áustria, eles fizeram naquela parte do mundo o que vinham fazendo o tempo todo enquanto avançavam lentamente para o oeste. Ou, às vezes rapidamente, eles estupraram, pilharam e aterrorizaram a população. Agora, muitos russos hoje, é claro, vão negar que o exército russo fosse tão brutal assim, mas eu acho que podemos ter relativa certeza de que em certos lugares como Berlim e também na Baixa Áustria, a população local foi aterrorizada e ainda se encontra gente hoje que fala desse tempo com expressão de medo. Um desses ainda traumatizados é o primo distante de Hitler, Adolf Koppensteiner. Um acordeão foi um dos poucos confortos de infância restantes depois que os russos chegaram na fazenda da família. Meu pai e minha mãe nunca fizeram mal a ninguém. Meu pai estava com muito medo dos russos. Eles cavaram um grande buraco na frente da casa. Eu estava lá com eles. Era onde eles queriam se esconder. Esta foto de família foi tirada apenas 7 dias antes do Exército Vermelho chegar à Baixa Áustria. Os russos saquearam a fazenda dos Koppensteiner, abateram o gado e levaram os pais embora. Os russos disseram que meus pais só tinham que dar um depoimento, mas nós sabíamos que eles nunca voltariam. Ele diz que seu pai, Ignaz Koppensteiner, e sua mãe, Maria, foram interrogados até admitirem ser parcialmente culpados pela Segunda Grande Guerra. Ele diz que eles foram condenados a 25 anos de trabalhos forçados, mas nunca voltaram para casa. Nós vivíamos com a esperança de que eles pudessem voltar um dia, mas não voltaram. Nem um só recado, nenhuma notícia. Não soubemos de nada. Foi há muito tempo, mas vívidos pesadelos assombram Adolf Koppensteiner até hoje. Para ser franco, eu ainda tenho medo. Estou apavorado mesmo até hoje. Por quê? Porque nunca se sabe o que vai acontecer. Até um parente distante que não teve nenhum papel nos crimes nazistas continua a pagar um alto preço pela guerra de Hitler. Adolf Hitler deixou seus parentes e o povo alemão à própria sorte quando o Exército Vermelho se aproximava dos destroços de seu grande Reich alemão. Pouco depois do fim, em abril de 1945, Hitler deu uma última ordem ao seu assistente, Julius Schaub. Ele teria que destruir todos os documentos particulares de Hitler. Isso significava uma viagem até os Alpes Bavários e a Berghof de Hitler, a residência de férias que se tornou quartel-general e sede do poder perto de Berchtesgaden. Ela foi cercada por casas e alojamentos usados pela elite nazista e até aquele momento tinha sido poupada da destruição da guerra. Dentro da Berghof de Hitler, Schaub esvaziou os cofres e destruiu tudo o que contivesse pistas sobre a vida privada do ditador, inclusive de sua família. A gente faz da nossa casa o nosso próprio laboratório. E a ciência está presente em tudo. E que tudo no nosso cotidiano tem ciência.
Ciência em casa. Física e química aplicadas no cotidiano de uma casa. 3 cientistas que não têm medo de errar. Estreia quinta, 16 de agosto, 10h30 da noite, no Nat Geo. Eu sou Tupi. Eu sou Nikon. O cachorro é o melhor amigo do homem. O gato é o melhor amigo do homem. O porco também é o melhor amigo do homem. Eu sempre fui fascinada por porco. Então a nossa única preocupação é dela não morder. Mas quando essa amizade está em risco, Aqui não pode. Olha! o Alexandre Rossi faz todos se entenderem melhor. Missão Pet, nesta quarta, 10h30 da noite, no Nat Geo. Uma produção original do Nat Geo que não vai sair da sua cabeça. Yo estaba buscando la aceptación de una sociedad. Yo necesitaba ayuda, pero no sabía cómo pedir. E vai fazer uma viagem profunda aos nossos comportamentos mais destrutivos. La sensación es quiero morir. O que eles têm em comum está acabando com eles. Obsessões. Nesta terça, às 10h30 da noite, no Nat Geo. A 7ª Divisão de Infantaria Americana foi a primeira a chegar em Berchtesgaden. Várias pessoas próximas a Hitler foram rastreadas e interrogadas, inclusive sua irmã mais nova, Paula. Segundo a vontade dele, a irmã legítima de Hitler, Paula, vivia sob o pseudônimo de Paula Wolf em Viena. Ele a removeu dos Alpes nos últimos dias da guerra. Ela acabou num pequeno apartamento de 2 cômodos perto da estação de trem. Ela foi investigada, foi interrogada, contou à inteligência aliada tudo o que ela sabia. Ela era um peixe muito pequeno. Ela nasceu com o nome Hitler. Ela era parente de Hitler, mas não era uma figura importante nas operações cotidianas do Terceiro Reich. No fim da década de 1950, o oficial da imprensa militar norte-americana Jasper Boone conseguiu uma entrevista rara com a irmã de Hitler. Ele estava lotado no antigo gabinete de Hitler em Berchtesgaden. A águia nazista, sem a suástica, ainda está empoleirada sobre a porta da frente hoje. Boone ofereceu apresentar Paula a um raro sobrevivente, um veterano da Grande Guerra que tinha lutado com seu irmão Adolf em troca de um encontro. Ela assinou seu consentimento, Paula Hitler. A irmã legítima de Hitler não expressou nenhum remorso. Ela disse, foi ideia do meu irmão fazer a Autobahn. Meu irmão evitou que a Alemanha se tornasse comunista. A Volkswagen foi ideia dele. Ele colocou o povo para trabalhar, porque estávamos no meio de uma grande depressão. E ela disse, vocês devem se lembrar que Napoleão foi o homem mais odiado de sua época, mas agora é um herói nacional, e é descrito assim nos livros e tal. Como vocês sabem, então, que o mesmo não vai acontecer com meu irmão? Ela alegou que os culpados pelos crimes de guerra nazistas eram outros. Ela também disse que não acreditava que o irmão fosse responsável por todas as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, particularmente a aniquilação ou extinção dos judeus. Nisso, ela achava que Himmler e outros de sua equipe foram muito mais eficazes do que seu irmão jamais esperava que fossem. Paula Hitler estava noiva de um homem que cometeu algumas das muitas atrocidades nazistas perpetradas sob o regime de seu irmão. O Dr. Erwin Jekelius foi um consultor sênior na instituição psiquiátrica vienense Am Steinhof. A mesma clínica onde a prima esquizofrênica de Hitler, Aloysia Veit,
ficou trancada por muitos anos antes de ser executada pelo programa nazista de eutanásia. O noivo de Paula Hitler era um participante voluntário. Ele mandou mais de 4.000 pessoas doentes para as câmaras de gás. Exatamente o que Paula sabia desses homicídios em massa é um mistério. Se ela sabia sobre eles, isso não a aborreceu. Foi seu controlador irmão quem pôs um ponto final no casamento. Hitler ordenou que a Gestapo mandasse o Dr. Jekelius para a Frente Oriental. Ele foi capturado e morreu em cativeiro soviético em 1952. Quanto a Paula, ela pôde viver o resto de seus dias em relativo conforto, sobrevivendo com benefícios do seguro social na cidade alpina preferida de seu irmão Adolf. Os nazistas tinham uma lei, não tinham? A lei do parentesco. Quer dizer, se você fosse preso, toda a sua família era arrastada junto. Então tem muita gente que diria, bom, ela não deveria ter conseguido viver uma vida tranquila assim, já que muitos outros foram para os campos de concentração sob o governo de Hitler. Mas, na verdade, como as autoridades norte-americanas mostraram, ela era uma figura bastante inofensiva, ela não teve grande envolvimento em nenhum dos crimes do Terceiro Reich. Então, realmente, você culpar a irmã pelos crimes do irmão é sempre uma coisa difícil, não é? Do outro lado do Atlântico, a linhagem de Hitler sobreviveu e prosperou. O repulsivo sobrinho William Patrick desaparecera após seu serviço na Marinha Norte-Americana terminar em 1946. Muitos anos depois, sua família foi rastreada até Long Island, Nova York. O fato dele ter caído no esquecimento depois da Segunda Guerra Mundial é, eu acho, resultado dele ser profundamente desinteressante, não terrivelmente esperto, e assim que sua utilidade para efeitos de propaganda acabou. Ele era uma figura sem nenhuma importância. William Patrick tornou-se Willie, um cidadão americano. Ele se deu ao trabalho de mudar o nome para Patrick Stuart Houston, mas ainda chamou seu primeiro filho de Alexander Adolf. Ele teve 4 filhos com sua esposa alemã, Phyllis. Ela estava determinada a proteger a família do nome que se tornara uma maldição. Eu não quero usar a palavra discreta, mas eles ficavam mais ou menos na deles. Ela era amistosa, mas tinha sempre uma linha que você não podia cruzar. Eu senti. Você não podia perguntar coisas demais a ela, entende? A família se estabeleceu em uma pequena cidade em Long Island, Nova York. Na Alemanha nazista, William Patrick se valia do tio Adolf para lhe conseguir empregos. Nos Estados Unidos, cabia a ele encontrar formas extras de ganhar dinheiro. Eles tinham 2 ou 3, acho que eram 3 pacientes do hospital. Eles eram veteranos da Segunda Guerra Mundial. E a maioria deles era, eu acho, pacientes traumatizados, doentes mentais, ou algo assim. E eles tinham casa e comida ali, no lar dos Stuart Houston. Mais tarde, Willie dirigiu um laboratório particular de sangue em sua casa. Exames de sangue pré-nupciais já foram uma exigência legal no estado de Nova York. Muitos casais inconscientemente tiveram seus exames de sangue feitos por um Hitler. Muitos anos depois, os vizinhos dos Stuart Houston descobriram quem eles realmente eram. Eu fiquei bem chocada, para falar a verdade. Mas isso respondeu muitas perguntas, sabe? Porque eles ficavam muito na deles, entende? Mas eu senti pena, principalmente pelas crianças. Era um segredo que eles tiveram que guardar. E eu senti muita pena deles. Realmente senti muita pena. Hoje, os filhos de William Patrick Hitler vivem anonimamente nos Estados Unidos. 2 deles são paisagistas. O terceiro é assistente social. Eles não têm nenhum filho.
Todas as tentativas de falar com ele sobre o passado fracassaram. William Patrick Hitler morreu em Long Island em 1987. Seu pai, Alois, morreu em 1956 e foi enterrado com Hedwig, Erna e Hans Hitler em Hamburgo. A meia-irmã de Hitler, Angela Haubau, morreu em 1949, perto de Munique. Ela tinha 2 filhos e 6 netos. Paula Hitler morreu em 1960, perto de Berchtesgaden, sem descendentes. Hoje, os parentes de Adolf Hitler ainda caminham pelas ruas de Long Island, em Nova York, na Alemanha e na Áustria. Mas os advogados bloqueiam qualquer tipo de contato. Eles não querem falar sobre a história de sua família. Estão entre os milhões ainda afetados pelo reino sanguinário de seu ancestral. Talvez o mais famoso criminoso da história, Adolf Hitler. Versão Marshmallow São Paulo. Chamou Hitler de monstro. Ninguém imagina o que ele exige de mim. Em setembro de 1931, Gellie foi encontrada morta no apartamento do tio. Aparentemente havia atirado em si mesma com a pistola dele. Acho que podemos descartar o homicídio porque Hitler tinha ido fazer um discurso em Hamburgo no dia anterior e certamente estava em Hamburgo na hora em que ela se matou. Acho que podemos então descartar isso. Mas a pressão que ele exercia sobre ela, a possessividade sobre ela, sem dúvida isso influenciou seu suicídio. Hitler conseguiu evitar qualquer escândalo político sério. A mãe de Gellie continuou fiel ao meio-irmão. À medida que Hitler ficava mais poderoso, passava mais tempo na antiga casa de férias, que se tornaria seu quartel-general na região alpina bavariana de Obersalzberg. Multidões de admiradores e seguidores nazistas se aglomeravam na área. Cercas foram levantadas ao redor do chamado território do Führer. Vizinhos, como o dono de hospedaria Karl Schuster, não gostaram do repentino influxo das tropas de assalto nazistas. Mas era uma disputa que ele não podia vencer. A meia-irmã de Hitler recorreu ao secretário-chefe de Adolf, Martin Bormann. O dono de hospedaria foi então mandado para o campo de concentração de Dachau. Eles mandaram um táxi para buscar meu pai. Foi horrível. Eu nunca vou me esquecer de como a minha mãe se deitou na frente do táxi. Resistir era inútil. Depois de 3 semanas em Dachau, o dono da hospedaria foi forçado a vender o seu negócio e partir. Angela Haubau supervisionou pessoalmente o despejo. Ela não foi a única a tirar vantagem do poder de Adolf. O meio-irmão de Hitler, Alois, era bígamo. Seu primeiro casamento com uma irlandesa, Bridget Dowling, gerou um filho, William Patrick Hitler. Quando Hitler ficou famoso, William Patrick vendeu a história da família para a imprensa internacional. Um Hitler furioso o chamou de um parente insolente, meu repulsivo sobrinho. Estou apenas a um degrau do topo. Posso até me tornar chanceler e a minha própria família me destrói. Apesar das potencialmente nocivas histórias espalhadas por seu repulsivo sobrinho, Hitler tornou-se chanceler em 1933. Seu parente insolente logo tirou proveito dos recém-adquiridos poderes do tio.
Lá está o sobrinho chamado William Hitler, morando em Londres. Seu tio torna-se chanceler da Alemanha. Em questão de meses, William aparece em Berlim, basicamente se aproveitando do nome Hitler. William Patrick Hitler era um canalha, era um oportunista. Ele explorou seu nome, sua tênue ligação com Hitler, para se beneficiar. Em Londres, o sobrenome Hitler era um empecilho. Mas no Reich do tio, William Patrick usou isso em seu favor. Eu cheguei a conhecê-lo como William Patrick Hitler. E para mim ele era chamado de Herr Hitler, só isso. Uma referência educada. Eu realmente não o descreveria como uma pessoa intelectual. Ele era vulgar, não tinha boa educação e não tinha uma boa base de conhecimentos. Apesar dos problemas que ele causou, Hitler ajudou o sobrinho a conseguir um emprego no governo como contador. Mas William Patrick queria mais e ameaçou chantagear o tio vazando mais histórias nocivas para a imprensa britânica. Foi um grosseiro ato de chantagem da parte de William. E a coisa mais chocante foi que deu certo. Hitler garantiu um novo emprego para seu repulsivo sobrinho como vendedor numa fábrica de carros da Opel. Por 6 anos, William Patrick teve uma vida fácil no Reich do tio. Seu pai, o bígamo meio-irmão de Hitler, Alois, também faturou com o nome da família. Ele abriu um restaurante, Alois, em Wittenbergplatz, no coração de Berlim. A notícia logo se espalhou e o Alois tornou-se ponto de encontro para as estrelas em ascensão do regime nazista. Heil Hitler, Herr Hitler, diziam os convidados ao proprietário. Em 1937, Alois queria expandir os negócios, mas o proprietário judeu era contra seus planos. O meio-irmão de Hitler escreveu então uma carta para o único sindicato autorizado a operar, a Frente de Trabalho Alemã controlada pelos nazistas. O tempo dos direitos de propriedade dos judeus deveria chegar ao fim. A intimidação funcionou. O proprietário judeu fugiu para a Holanda. Alois poderia então expandir seu restaurante, graças à influência que desfrutava em consequência dos grandes poderes políticos de seu meio-irmão Adolf. A Áustria foi anexada em março de 1938. Hitler voltou triunfantemente à sua terra natal. A terra natal de Hitler, no baixo Waldviertel austríaco, foi declarada Führer Ahnengau, ou Distrito do Ancestral. Os noticiários do partido exibem vilarejos rústicos enfeitados com bandeiras nazistas. A cidade mercante de Dellersheim remonta ao século XII. Foi aqui que os avós do Führer nasceram. Mas o Führer parecia pouco entusiasmado com o recôndito rural onde seus ancestrais haviam trabalhado e casado entre si. Hitler não estava animado com todo aquele alarde e não o apoiou de forma alguma. Na verdade, ele só viajou para aqueles lados da Áustria uma vez. E nem chegou a parar. A ideologia nazista falava muito de sangue e solo, mas Hitler ignorou o solo rural austríaco de seus próprios ancestrais. Sua antiga terra natal tornou-se área de treinamento caro na fazenda da família. Meu pai e minha mãe nunca fizeram mal a ninguém. Meu pai estava com muito medo dos russos. Eles cavaram um grande buraco na frente da casa. Eu estava lá com eles. Era onde eles queriam se esconder.
Esta foto de família foi tirada apenas 7 dias antes do Exército Vermelho chegar à Baixa Áustria. Os russos saquearam a fazenda dos Koppensteiner, abateram o gado e levaram os pais embora. Os russos disseram que meus pais só tinham que dar um depoimento, mas nós sabíamos que eles nunca voltariam. Ele diz que seu pai, Ignaz Koppensteiner, e sua mãe, Maria, foram interrogados até admitirem ser parcialmente culpados pela Segunda Grande Guerra. Ele diz que eles foram condenados a 25 anos de trabalhos forçados, mas nunca voltaram para casa. Nós vivíamos com a esperança de que eles pudessem voltar um dia, mas não voltaram. Nem um só recado, nenhuma notícia. Não soubemos de nada. Foi há muito tempo, mas vívidos pesadelos assombram Adolf Koppensteiner até hoje. Para ser franco, eu ainda tenho medo. Estou apavorado mesmo até hoje. Por quê? Porque nunca se sabe o que vai acontecer. Até um parente distante que não teve nenhum papel nos crimes nazistas continua a pagar um alto preço pela guerra de Hitler. Adolf Hitler deixou seus parentes e o povo alemão à própria sorte quando o Exército Vermelho se aproximava dos destroços de seu grande Reich alemão. Pouco depois do fim, em abril de 1945, Hitler deu uma última ordem ao seu assistente, Julius Schaub. Ele teria que destruir todos os documentos particulares de Hitler. Isso significava uma viagem até os Alpes Bavários e a Berghof de Hitler, a residência de férias que se tornou quartel-general e sede do poder perto de Berchtesgaden. Ela foi cercada por casas e alojamentos usados pela elite nazista e até aquele momento tinha sido poupada da destruição da guerra. Dentro da Berghof de Hitler, Schaub esvaziou os cofres e destruiu tudo o que contivesse pistas sobre a vida privada do ditador, inclusive de sua família. A gente faz da nossa casa o nosso próprio laboratório. E a ciência está presente em tudo. E que tudo no nosso cotidiano tem ciência. Ciência em casa. Física e química aplicadas no cotidiano de uma casa. 3 cientistas que não têm medo de errar. Estreia quinta, 16 de agosto, 10h30 da noite, no Nat Geo. So I choke on sun. Welcome home. Eu sou Cupix, eu sou Nikon. O cachorro é o melhor amigo do homem. O gato é o melhor amigo do homem. O porco também é o melhor amigo do homem. Eu sempre fui fascinada por porco. Então a nossa única preocupação é dela não morder. Mas quando essa amizade está em risco... Aqui não pode. Olha! O Alexandre Rossi faz todos se entenderem melhor. Missão Pet, nesta quarta, 10h30 da noite, no Nat Geo. Uma produção original do Nat Geo que não vai sair da sua cabeça. Eu estava buscando a aceitação de uma sociedade. Eu necessitava ajuda, mas não sabia como pedir. E vai fazer uma viagem profunda aos nossos comportamentos mais destrutivos. A sensação é quero morir. O que eles têm em comum está acabando com eles. Obsessões. Nesta terça, às 10h30 da noite, no Nat Geo.
A 7ª Divisão de Infantaria Americana foi a primeira a chegar em Berchtesgaden. Várias pessoas próximas a Hitler foram rastreadas e interrogadas, inclusive sua irmã mais nova, Paula. Segundo a vontade dele, a irmã legítima de Hitler, Paula, vivia sob o pseudônimo de Paula Wolf em Viena. Ele a removeu dos Alpes nos últimos dias da guerra. Ela acabou num pequeno apartamento de 2 cômodos perto da estação de trem. Ela foi investigada, foi interrogada, contou à inteligência aliada tudo o que ela sabia. Ela era um peixe muito pequeno. Ela nasceu com o nome Hitler. Ela era parente de Hitler, mas não era uma figura importante nas operações cotidianas do Terceiro Reich. No fim da década de 1950, o oficial da imprensa militar norte-americana Jasper Boone conseguiu uma entrevista rara com a irmã de Hitler. Ele estava lotado no antigo gabinete de Hitler em Berchtesgaden. A águia nazista, sem a suástica, ainda está empoleirada sobre a porta da frente hoje. Boone ofereceu apresentar Paula a um raro sobrevivente, um veterano da Grande Guerra que tinha lutado com seu irmão Adolf em troca de um encontro. Ela assinou seu consentimento, Paula Hitler. A irmã legítima de Hitler não expressou nenhum remorso. Ela disse, foi ideia do meu irmão fazer a Autobahn. Meu irmão evitou que a Alemanha se tornasse comunista. A Volkswagen foi ideia dele. Ele colocou o povo para trabalhar, porque estávamos no meio de uma grande depressão. E ela disse, vocês devem se lembrar que Napoleão foi o homem mais odiado de sua época, mas agora é um herói nacional, e é descrito assim nos livros e tal. Como vocês sabem, então, que o mesmo não vai acontecer com o meu... Segredos do Terceiro Reich. A família de Hitler. O culto nazista de Hitler foi construído sobre o mito da pureza racial. Os antecedentes familiares eram críticos. Os seguidores do Führer tinham que provar vir de uma sólida descendência germânica. Mas enquanto outros eram excluídos e por fim mortos, por causa das suas origens familiares, a família do Führer era um mistério. Acontece que seus ancestrais estavam longe do ideal de pureza racial super-humana dos nazistas. O próprio Hitler declarou: essas pessoas não podem saber quem sou, não podem saber de onde vim e de que família descendo. Quando se tratava de família, Hitler tinha muito a esconder. Mais do que até ele sabia. Alois, meio-irmão de Hitler, era bígamo. Sua irmã Paula foi casada com um assassino em massa. Sua sobrinha tirou a própria vida. Uma prima distante foi morta por seus criados. Um sobrinho foi sacrificado na selvagem frente oriental. Outro declarou guerra a ele. Eu espero ter um papel ativo no extermínio desse homem, meu tio, que espalhou tamanha infelicidade pelo mundo. Pelos padrões nazistas, a árvore genealógica de Hitler tinha raízes suspeitas. O ditador encobria sistematicamente sua ancestralidade. Até hoje, pouco se sabe de seus parentes próximos. Enquanto muitas informações foram suprimidas ou perdidas com o tempo, historiadores juntam as peças de intrigantes detalhes. O ditador, obcecado pela pureza e superioridade racial, era ele mesmo fruto de um passado duvidoso e problemático. Quando se começa a olhar a história da família, é extraordinário quanta coisa havia que poderia ter vazado. E eu acho que o único jeito de Hitler lidar com isso foi colocando uma tampa sobre tudo isso e mantê-lo escondido do público. O Führer pode ter escondido do público os segredos de sua família, mas parece que o passado dos Hitlers não era imune aos tentáculos da polícia secreta nazista.
Em janeiro de 1944, seu secretário particular, Martin Bormann, recebeu um documento explosivo do chefe da SS, Heinrich Himmler. Era um arquivo secreto sobre os parentes do Führer. Himmler tinha ordenado que a Gestapo fosse a fundo nos rumores de que Hitler tinha parentes em Graz, na Áustria. Agentes nazistas encontraram alguns parentes do Führer e os descreveram como retardados e insanos. Era uma alegação ultrajante. Não se sabia se o Führer estava ciente das investigações da Gestapo sobre suas raízes austríacas. As investigações levaram os agentes da SS à casa da família Veit, em Graz. Lá confiscaram fotografias e documentos, inclusive cartas pessoais do pai de Hitler. Suas conclusões eram dinamite política. A família Veit estava ligada diretamente a Adolf Hitler e havia surpreendentemente casos de insanidade na família. Estes casos incluíam o da prima de Hitler, Aloisa Veit. O que ficou evidente sobre a família Veit é que os irmãos também mostraram sinais de distúrbios mentais. Aquela família tinha problemas. E se você olhar mais no passado, há mais sinais de anomalias psiquiátricas entre os ancestrais deles. Isso levanta a questão sobre se havia uma tendência genética a distúrbios psiquiátricos na família de Adolf Hitler. A prima de Hitler, Aloisa Veit, era esquizofrênica. Ficou trancada numa instituição mental por muitos anos, até se tornar uma entre as dezenas de milhares de pessoas incapazes e doentes mentais, consideradas pelos nazistas como indignas de viver. Como muitos outros, ela foi mandada para a instituição Hartheim. A Hartheim era uma das instalações, uma das supostas clínicas para onde crianças e mais tarde os adultos eram levados em ônibus cinzas. E após selecionadas por quadros de médicos, assistentes sociais e psiquiatras, gente que foi taxada de indigna de viver, gente que não podia funcionar adequadamente, não podia realizar tarefas úteis, que não podia trabalhar. E com base nisso decidiu-se assassiná-las. Isso foi chamado de eutanásia. A prima esquizofrênica de Hitler, Aloisa Veit, foi morta na câmara de gás de Hartheim em dezembro de 1940. Mas havia outras questões críticas pendentes sobre a família de Hitler que não podiam ser erradicadas na câmara de gás. Ich kann nur das Deutsche Volk bitten, dass es niemals auf diese dummen und blöden und schwindelhaften Phrasen dieser internationalen Weltjugend eingeht. À medida que os nazistas emergiam da obscuridade em 1920, os inimigos políticos de Hitler começaram a questionar suas origens familiares, principalmente por parte de pai. Circulavam rumores de que Hitler tinha sangue judeu. É claro que isso seria dinamite para um homem que odiava tanto os judeus. Ter sangue judeu poderia ser a ruína de toda a sua política antissemita. Quando o passado de Hitler foi questionado, ele recorreu ao homem que um dia morou aqui, o genealogista Karl Friedrich von Frank. Frank reconstruiu a árvore genealógica de Hitler recuando vários séculos. Hitler ficou satisfeito e permitiu que ela fosse publicada. Ele escreveu para Frank dizendo: "Até onde eu e minha irmã podemos dizer, isso é bem correto." Mas o genealogista cometeu um erro crítico. Incluiu o nome Salomon, por engano. Os oponentes de Hitler agarraram-se ao nome aparentemente judeu. Os jornais espalharam chocantes histórias sobre as possíveis raízes judias de Hitler. Túmulos judeus foram mostrados com sobrenomes semelhantes a Hitler. E acontece que o nome Hitler era popular entre a população judia de uma parte da Polônia.
A árvore genealógica de von Frank pouco ajudou para deter os rumores de sangue judeu na família de Hitler. Frank, em seu relatório, diz que poderia haver uma ligação entre a mãe dele, quando era criada numa casa judia. Foi de onde veio a ligação. Isso nunca foi realmente provado, mas nunca desapareceu. As pessoas ainda dizem que pode ter havido algum sangue judeu no passado de Hitler, e é por isso que ele se preocupava. Ele se preocupou com isso durante todo o tempo em que foi o Führer. Vários Hitleres judeus emigraram para os Estados Unidos no começo do século XX. Seus nomes foram registrados nos arquivos da Ilha Ellis sobre listas de passageiros imigrantes. Militar. A guerra despontava no horizonte e, tendo desfrutado a boa vida na Alemanha nazista por 6 anos, o repulsivo sobrinho de Hitler, William Patrick, armou sua fuga. Em fevereiro de 1939, ele chegou a Nova York com a mãe. Mais uma vez, virou-se contra o tio Adolf quando foi conveniente. Eu acredito que a política de Hitler na Europa não trará absolutamente nenhum benefício para a raça humana. Era uma virada surpreendente para o homem que chantageara o tio em troca de favores na Alemanha. Eu espero que o povo americano neste país não seja enganado pelo meu bigode, porque afinal, meu coração está no lugar certo, e isso é o principal. A mãe dele escreveu um livro, Meu Cunhado Hitler, e William embarcou numa turnê de palestras sobre seu tio Adolf. Numa entrevista para a popular revista Look, William Patrick se colocou como vítima, quando na verdade seu tio o havia ajudado a conseguir trabalho e influência na Alemanha nazista. No começo houve grande interesse no que ele tinha a dizer, até entre os judeus americanos. William foi bem recebido na conhecida sinagoga Ansh Emet, em Chicago. Ele prometia esclarecimentos sobre a psique alemã, mas no final fracassou em fazê-lo. As pessoas não estavam mais interessadas no que o sobrinho de Hitler tinha a dizer. William Patrick escreveu ao presidente dizendo que queria entrar na luta contra a Alemanha nazista. O FBI suspeitou. Mas no final, o sobrinho de Hitler foi liberado para entrar para a Marinha Norte-Americana em 1944. Extra! Hitler entra para a Marinha Americana. PS, não é Adolf Hitler. É o sobrinho do Führer, William Patrick Hitler, de 32 anos, que chegou aqui da Inglaterra há 5 anos. Isso partirá o coração do tio Schicklgruber. Como membro das Forças Armadas, espero ter um papel ativo no extermínio desse homem, meu tio, que espalhou tamanha infelicidade pelo mundo. Mas o tempo de serviço em guerra de William Patrick era limitado. Afora desempenhar um pequeno papel de propaganda, ele foi alistado como marinheiro por apenas 2 anos, antes de desaparecer na obscuridade. Por ter deixado a Alemanha antes da Segunda Grande Guerra, por não estar lá durante o período das piores atrocidades nazistas, ele não poderia realmente trazer nenhuma luz sobre aquilo. E sua utilidade, então, desapareceu. O que ele tinha a dizer foi, na verdade, obscurecido pelo que as pessoas souberam mais tarde sobre as atividades de Hitler, as atrocidades cometidas pelo Terceiro Reich. E por não ter estado lá, ele não tinha realmente nada a acrescentar aos registros e simplesmente caiu no esquecimento. Enquanto William Patrick não desempenhou nenhum papel importante na guerra, outro sobrinho de Hitler foi mergulhado no pior dela, a temível Frente Oriental. Foi outro filho de seu meio-irmão Alois, mas com sua outra esposa, Hedwig. Heinz Hitler serviu como oficial de sinalização não comissionado no regimento de artilharia na guerra contra a União Soviética. Ao contrário de William Patrick, parecia que Heinz não queria tratamento preferencial. Era um trabalho perigoso. Sua família estava bem ciente de que seu nome também poderia colocá-lo em perigo. Eu sei que mamãe e papai sempre diziam que não queriam que ele fosse para o fronte. E eu acho que nem mesmo Adolf Hitler estava muito contente com ele indo para o fronte. Heinz foi em frente assim mesmo, até desaparecer numa tarde de inverno em janeiro de 1942.
Ele foi capturado pelo Exército Vermelho e transferido para a infame prisão Butyrka, em Moscou. Eles sabiam que ele era parente de Hitler. Então, obviamente, ele não recebeu um bom tratamento. Ele foi interrogado com especial brutalidade. Alguns relatos dizem que ele também foi torturado. O sobrinho de Hitler morreu no cativeiro pouco tempo depois. A Frente Oriental caiu. E em abril de 1945, um exército vermelho desenfreado esmagou a Baixa Áustria e o suposto distrito dos ancestrais de Hitler. As forças russas foram implacáveis. O que eles fizeram foi terrível. Eles destruíram tudo, transformaram num campo militar e mandaram todos os camponeses para fora da área. Em outras palavras, eles não queriam um tipo de santuário construído para Hitler depois da derrota. Eles saquearam, se livraram de tudo e removeram todas as pessoas que moravam ali. Uma dessas pessoas era o adolescente Josef Pointstingel. Nós achamos que eles iriam atirar e teríamos que cavar nossas próprias covas de antemão. Mas os russos tinham outros planos. Os cativos foram levados ao cemitério de Döllersheim, onde um cenotáfio tinha sido dedicado à avó de Hitler. Eles nos levaram para o cenotáfio Schicklgruber, da avó de Hitler. E nós tivemos que nos livrar dele. Os russos pareciam estar procurando alguma coisa, mas apenas fragmentos de madeira e uma pilha de ossos foram encontrados. Os oficiais vieram e procuraram entre os ossos de novo e de novo, mas nós não sabíamos o que eles queriam. Eles cavavam no lugar errado. O cenotáfio era um marco honorário. Os verdadeiros restos da avó de Hitler descansavam em outro lugar. Os russos finalmente pararam de cavar no cemitério de Döllersheim. Por não encontrarem nada, o capitão russo disse em russo: "Sua prostituta velha, que o diabo a carregue." Foi o que ele disse. Sua prostituta velha, que o diabo a carregue. Não era apenas nos mortos que os russos estavam interessados. Estavam determinados a caçar qualquer parente vivo de Adolf Hitler. Qualquer um ligado a Hitler, um parente ou meio-irmãos, tios, sobrinhas, fosse o que fosse, até alguém desconhecido, estava na lista de alvos. Quando os russos chegaram na Baixa Áustria, eles fizeram naquela parte do mundo o que vinham fazendo o tempo todo enquanto avançavam lentamente para o oeste. Ou, às vezes rapidamente, eles estupraram, pilharam e aterrorizaram a população. Agora, muitos russos hoje, é claro, vão negar que o exército russo fosse tão brutal assim, mas eu acho que podemos ter relativa certeza de que em certos lugares como Berlim e também na Baixa Áustria, a população local foi aterrorizada e ainda se encontra gente hoje que fala desse tempo com expressão de medo. Um desses ainda traumatizados é o primo distante de Hitler, Adolf Koppensteiner. Um acordeão foi um dos poucos confortos de infância restantes depois que os russos chegaram. Mas o que aconteceu com uma extensa pesquisa feita pelo genealogista de Hitler? Os documentos mais abrangentes sobre a ancestralidade de Hitler foram escondidos depois da guerra, espremidos num cano de esgoto em 1945. Poucos anos depois, eles foram empilhados no canto de uma sala oculta atrás das estantes da biblioteca da majestosa casa de Frank. Os fragmentos sobreviventes foram cuidadosamente limpos e recuperados na Biblioteca Nacional da Bavária. Historiadores reexaminaram as evidências, mas não encontraram nenhuma indicação de ancestrais judeus na família de Adolf Hitler. Mas os ancestrais de Hitler dificilmente seriam um modelo de raça perfeita dos nazistas. Sua mãe e pai eram primos distantes. Suas famílias eram estreitamente aparentadas há gerações.
Em pequenos vilarejos, há casamentos entre várias partes da família. Era onde as pessoas meio que escolhiam seus parceiros maritais, principalmente nos pequenos vilarejos rurais da Áustria ou da Alemanha, na época. Mas para o padre local, a mãe e o pai de Hitler eram parentes próximos demais. Eles só se casaram depois de uma autorização especial do Vaticano. Seu filho, Adolf Hitler, nasceu em 1889. Os avós dele viviam no mesmo vilarejo de Spittal. Eles compartilhavam a mesma linhagem de ancestrais. Foi essa família que gerou a criança responsável por talvez o mais monstruoso capítulo da história da humanidade. E da cidade de Frankfurt, um registro espetacular emergiu, trazendo uma intrigante nova luz sobre a mãe do menino que se tornou um assassino em massa e levou o mundo à guerra. A nova informação veio de uma mulher com uma história extraordinária. Ela alega ter sido adotada pelo meio-irmão de Hitler, Alois. Ela não revelou seu verdadeiro nome e mudou de aparência. Mas revelou um incrível registro da história da família de Hitler. Em 1945, Alois Hitler e sua esposa Hedwig supostamente fugiram de Berlim e conseguiram chegar a Hamburgo. Alugaram um dormitório na cidade portuária e o irmão de Hitler e sua esposa acabaram adotando a filha da senhoria, que era viúva. Foi essa mulher que concordou em vir diante de nossas câmeras. Nos disseram que era o irmão adotivo de Adolf. Nós pegamos no ar um pouco da história, mas nos mandaram nunca mencionar isso a ninguém de fora. Eu sempre penso nele como um homem magro e grisalho com um bigode. Era engraçado ele ter o mesmo bigode de Adolf. Mas para Alois, ter a aparência e o nome do ditador nazista tornou-se um fardo após a queda do Reich. Alois Hitler mudou então seu sobrenome para Hiller, mas não conseguiu fugir do passado, quando tirou proveito de ser meio-irmão do todo-poderoso Führer. Era como uma relação de amor e ódio, mas ele não estava orgulhoso. Caso contrário, ele não teria se escondido em Hamburgo daquele jeito. Eu não acredito que ele se orgulhasse. Depois da guerra, 2 outros membros da família Hitler se uniram a Alois e a esposa Hedwig em Hamburgo. Eram supostamente o primo de Adolf Hitler, Hans, e sua esposa, Erna. Tia Erna queria escrever um livro sobre a família e usou o meio-irmão de Hitler como fonte. Ela era esperta o bastante para perguntar a ele sobre detalhes que usaria depois em seus manuscritos. As 400 páginas de crônicas familiares de Erna nunca foram publicadas. Agora podemos revelar seu irresistível conteúdo. Muitos supostos registros ligados a Hitler foram falsificados. Nesse caso, o papel e a caligrafia foram examinados e considerados autênticos. Os manuscritos começam com a infância de Hitler em Braunau am Inn, na Áustria. Seu pai era um fiscal alfandegário orgulhoso de seu trabalho, mas rude com a família. Erna Hitler escreveu que o pai de Hitler batia no jovem Adolf e que sua mãe o protegia com o corpo. O futuro ditador desenvolveu um laço estreito com a mãe. Ele era muito ligado a ela. Na verdade, ele era o típico filhinho da mamãe. Ele não gostava do pai, porque seu pai era muito duro com ele e batia nele, e ele então buscava refúgio com a mãe. Seu pai teve um colapso sobre uma costumeira taça matinal de vinho em um pub em 1903. Sua mãe, Clara, morreu de câncer 4 anos depois.
A coisa que melhor resume a relação de Hitler com os pais é uma frase de sua autobiografia, onde ele diz: "Eu respeitava o meu pai, mas amava a minha mãe." De fato, a palavra respeito é o elemento-chave aqui, porque foi o que moldou definitivamente o caráter de Adolf Hitler e o tornou quem ele foi. Como o pai, Hitler tornou-se íntimo de seus parentes com trágicas consequências. Hitler alugou uma casa para férias em Obersalzberg, perto da pitoresca cidade balneário de Berchtesgaden. Sua meia-irmã, Angela, cuidaria da vida doméstica e levou sua filha Gelly com ela. Foi uma decisão fatal. O tio Adolf foi arrebatado pela jovem sobrinha. Com certeza era uma relação bem estranha. Quer dizer, ela era sobrinha dele, morava na casa dele porque a irmã era a governanta dele. Ele parece ter se encantado com ela e pode ter contemplado relações sexuais com ela, mas não sabemos se isso aconteceu. Porém, com certeza, a relação era muito estreita, muito intensa. Gelly acompanhava o tio em suas viagens de vez em quando. Essas viagens incluíam eventos oficiais do partido, como seus violentos discursos no Sport Palace em Berlim. Gelly ficou impressionada com a popularidade do tio Adolf, mas sofreu com seu comportamento controlador. De acordo com Erna, a esposa de seu primo, ele restringia a vida pessoal dela. Ela não sabia como se livrar disso. Não confiava nem na própria mãe. Mudou-se para o apartamento sofisticado de Hitler em Munique, mas era para ela uma gaiola de ouro. Profundamente deprimida,